Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e a nossa aula é de História. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso assunto, né? De acordo com tudo que nós vínhamos estudando na disciplina de História. O assunto de hoje é os indígenas aqui no Brasil. Acompanha comigo. Eu trouxe esse videozinho de introdução, quero que você assista comigo e depois nós vamos dar sequência na nossa aula. Vamos lá! No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. E aí, gostaram? É só uma pequena introdução, né, das navegações, né, em que Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil e encontrou os índios, né? Uma pequena, para vocês conseguirem visualizar aquilo tudo que nós estamos trabalhando. Vamos dar sequência. Então, meus amores, nessa aula nós falaremos em específico sobre o modo de vida dos indígenas. Isso mesmo, nós falamos tanto sobre o modo de vida de Portugal, né? E da influência de Portugal aqui nas terras brasileiras. Agora a gente vai falar um pouquinho dos índios, no presente e no passado. Então, o que acontecia com eles antes e o que ainda acontece com eles. Então, existe uma diversidade étnica, né, entre os habitantes do Brasil, com características muito variadas. Então, não é assim porque é índio, são todos iguais. Não, 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 não. Cada tribo tem a sua especificidade, as suas características, o seu modo de vida, não é verdade? Então, os indígenas fazem parte desse povo que habitam o nosso país. Como eu disse, não são todos iguais e existem muitas comunidades indígenas, com famílias, com grupos e cada qual com o seu modo de ser. Nós vamos entender um pouquinho sobre elas e conseguir diferenciá-las também. Então, a que grupo social pertencem essas pessoas? O que vocês acham? A que grupo social os índios pertencem? Então, como a gente pode identificar, né? Essas pessoas são indígenas? Quais são as suas características? Sim, né? Eles são indígenas. Nós podemos observar que eles têm ali os seus adereços, que é uma característica dos índios, né? As suas pinturas faciais, os seus instrumentos que eles utilizam até hoje, né? E no que essas pessoas parecem com você e do que elas são diferentes de você.
Então, se eu parasse e perguntasse agora, dentro da nossa sala de aula, no que os índios são parecidos com vocês? Você poderia me dizer, na divisão de trabalhos, por exemplo, porque sempre o homem, né, ele fica com o trabalho mais pesado do que a mulher tem esse cuidado a mais com os filhos, nem sempre, né? Atualmente, na sociedade, né, as funções, elas foram sendo divididas mais igualmente. Eu sei que tem muitos pais que trabalham em horários diferentes e aí os dois acabam cuidando dos filhos, enfim. Mas é uma semelhança aí. Será que eles sempre estão vestidos dessa forma? O que vocês acham? Não, né? Com certeza tem índios que vieram para a cidade, que se vestem como as pessoas da cidade, não é verdade? Né? Que é a próxima pergunta. Então, geralmente dentro das aldeias, eles têm essas características, mas nem sempre estão vestidos dessa forma. Hoje em dia, as roupas, né, e os hábitos se misturaram muito com as roupas, os hábitos das pessoas que vivem na cidade. E, como eu disse, muitos índios ainda vivem nas aldeias, mas muitos índios também moram dentro na cidade agora, né? Então, eles foram aí modificando, né, o seu local de origem, foram vindo para a cidade, mas é possível encontrar ainda muitas tribos indígenas em nosso país. Então, essa fotografia, essas pessoas expressam sua cultura e o que eles gostam, de que forma? Utilizando ali os instrumentos que eles tocam, né? Os seus adereços, como eu já falei para vocês, e indicando um pouquinho do seu modo de vida, da sua característica e da sua cultura. Então, apesar de algumas diferenças, também podemos encontrar semelhanças entre os povos indígenas e a sociedade não indígena. Quem é a sociedade não indígena? Eu e você. Ou aí eu tenho alguém aí que é descendente de indígena e eu não sei. Se você for, me conte, por favor, porque eu vou ficar muito orgulhosa em saber. No Brasil, nós temos muitas origens e muitos povos. O nosso país, ele é muito cheio de estrangeiros, que são povos, né, que vêm de outras regiões do nosso planeta. Ele é muito receptivo. E todos ali possuem algo em comum. Por exemplo, eles estudam na mesma escola, mas uns gostam mais de um alimento do que de outro, ou preferem usar o cabelo de uma forma ou de outra, de acordo com o seu próprio costume, ou de acordo com a origem da sua família. Vamos observar dentro da nossa sala de aula. Todos nós somos iguais? Todos nós pensamos da mesma maneira? Não. Então, na comunidade indígena, segue da mesma maneira. Depende de pessoa para pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque dependendo da família, a cultura já muda. Mesmo dentro de uma tribo, que é uma comunidade maior, vai ter o quê? Os pequenos grupos. E esses pequenos grupos são formados por famílias. E dentro de cada família tem a sua própria cultura. Ainda que exista essa cultura maior dentro da tribo, cada família tem as suas particularidades. E é isso que nos torna diferentes uns dos outros, mas não menos especiais do que os outros. Você já ouviu falar de pessoas que possuem as características dessa fotografia? Então ali nós temos uma tribo indígena bem raiz, né? Pessoas ali que levam esses costumes até os dias de hoje. Você conhece alguém assim? Já viu alguém assim pessoalmente? Ou apenas por fotos, televisão ou revista? Me conta depois. Então, queridos, os indígenas de antigamente, eles agiam de uma maneira, e você acha que eles agem da mesma forma até hoje? O que vocês acham? Pensa comigo. Essa perguntinha é para a gente refletir sobre ela. Então, é claro que muitas coisas permaneceram, porém, muitas coisas foram modificadas. Nós mesmos fomos sendo transformados ao longo do tempo na nossa sociedade, né? Hoje em dia, por exemplo, temos tanta tecnologia que há tempos atrás nós não sabíamos utilizar e graças a Deus esses recursos são muito bons, por isso que eu e você estamos conseguindo estudar, né, mesmo à distância,
mas temos que tomar cuidado também, porque tem muitas coisas tecnológicas, já que eu dei esse exemplo, que não são tão boas também. Fique atento. Então vamos observar uma imagem reproduzida com base em uma página de um jornal antigo, chamado Museu ao Vivo, produzido pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Nesta página de jornal há informações para investigarmos e verificarmos se os indígenas têm sido influenciados por outras culturas no decorrer do tempo ou não. Então, veja essa foto comigo e analisa se você acha que eles foram transformados ao longo do tempo. Olha lá então, essa foto da pesquisa indígena. Aqui o que vocês precisam observar só são as fotos. Então perceba, meus amores. Olha lá, a primeira, indígena raiz, né? E os indígenas atualmente, eles são iguais? O que vocês acham? Eles possuem diferenças? Claro, né? Então, estivemos pela primeira vez entre os Parintintim, que é o nome deles, em 1985, fazendo parte de uma equipe da FUNAI, com o objetivo de iniciar o processo de regularização administrativa de suas terras. Logo que começamos os estudos junto aos Parintintim, chamou-nos a atenção o intenso processo de mudança a qual foram submetidos. Eles adotaram vários costumes do segmento da população brasileira com a qual estão em contato desde 1923. Todos utilizam o português no vocabulário para se comunicar, além da sua língua materna, que é o Tupi-Cagivalvi-Rivi. Fazem uso de roupas e alimentos industrializados e é correto afirmar que, mesmo tendo sofrido mudanças, não deixaram de ser um grupo distinto do nacional, com características e necessidades próprias. Então, perceba comigo o que foi observado nessa reportagem. Eles sofreram influência dos brasileiros? Com certeza. Até a fala deles, eles costumam ter a linguagem materna entre eles, mas eles falam o português. Eles se vestem muito parecidos com a gente, mas vale lembrar, né, lá no final, que eles ainda possuem as suas características, né, e necessidades próprias dentro da sua aldeia. Então, queridos, esse recorte do jornal, né, Museu ao Vivo, trata-se de uma publicação feita pela FUNAI em 1991. Uma fonte histórica que registra os Parintintim em dois momentos distintos, no passado e no presente. A FUNAI zela, cuida e defende e coordena a execução, ações de garantia dos direitos dos indígenas. Então, toda vez que você ver essa instituição, né, a FUNAI, lembre-se que ela que cuida dos direitos dos indígenas, tá? Como é o caso da organização e defesa das terras, dos territórios indígenas, de onde eles vivem. Não se esqueça, FUNAI. Nesta reportagem, nós podemos destacar que os primeiros contatos desses indígenas foram por volta de 1923. Os primeiros contatos com quem? Com os brasileiros dessa tribo, ok? E com isto eles ensinaram alguns de seus costumes, mas também aprenderam os costumes de outras culturas. Assim, eles também ensinaram coisas para nós que nós utilizamos. Lembra que eu falei para vocês que muitas palavras que nós utilizamos são de origem indígena? Então, outros costumes também que eles trouxeram, né, como o uso de alguns instrumentos, permanecem na nossa cultura até hoje. Então, eles podem falar tanto da sua língua materna, como eu disse, né, que é língua materna? A língua materna, meus amores, é a primeira língua que eles aprenderam, quanto o português, que foi aprendido depois. Eles também passaram a usar roupas e alimentos que compram em supermercados. Antigamente, eles produziam, caçavam, né, e produziam seu próprio alimento somente. Atualmente, muitos produtos eles adquirem como nós, que são diferentes daqueles que eles plantam e comem, como vocês podem
observar, podem observar. Agora, né, após a leitura dessa reportagem sobre os grupos indígenas, eu trouxe umas perguntinhas para a gente ir pensando e refletindo juntos. Esta página foi retirada de onde? De um jornal, é claro, acabamos de observar, né? Qual é o nome deste jornal? Museu do Índio. Pela data, podemos considerar como um jornal relatando acontecimentos do passado ou acontecimentos atuais? Acontecimentos do passado. Esta notícia que nós lemos, ela relata acontecimentos envolvendo que tipo de pessoas? Os povos indígenas, é claro, né? A nossa aula é sobre eles. Então, queridos, os indígenas, pensando nisso aí, eles modificaram a sua forma de ser e estar? Sim, né? Alguns povos indígenas passaram a ter costumes da sociedade não indígena, que somos quem? Eu e você. O que podemos observar de diferenças entre a primeira foto e a segunda foto da notícia? O que vocês conseguiram identificar ali? Então, queridos, na primeira foto, os índios estavam vestidos, né, conforme os costumes da sua tribo. Tenho certeza que a primeira coisa que você observou foi isso, a vestimenta deles. E já na segunda foto, eles estão com roupas de outros povos diferentes do seu, que somos quem? Nós, a sociedade, né, que vive na cidade. Será que isso continua acontecendo? O que vocês acham? Sim, né? Atualmente, muitos indígenas saem de suas tribos, como a Pro já disse durante a aula, para estudar, para trabalhar, para morar nas cidades, trazendo o quê? Os seus costumes, porém adquirindo novos hábitos e novos estilos de vida. Isso é ruim? Não, porque eu penso que todo mundo sempre tem um pouquinho para oferecer, um pouquinho para aprender, né? Mas pode permanecer também com aquilo que já vem da sua origem. Então, se você quiser saber mais, você acesse esse site que está aqui embaixo no final do vídeo, que você vai conseguir descobrir muitas coisas sobre os índios, que é o site da FUNAI, que é aquele que eu conversei com vocês, que colabora aí para o bem-estar, né, assegura os direitos dos indígenas. Então, meus amores, os indígenas, eles foram influenciados, como eu falei, pelas culturas que eles tiveram contato. Mas isso não significa que deixaram de ser quem eles eram. E também colaboraram para a nossa cultura, né? Cultura de outras pessoas. O diálogo cultural insere o sujeito em diferentes universos, traz aprendizado, enriquece a vivência e faz com que os pontos de vista sejam modificados. É interessante você pensar nisso, que eu disse também durante a aula, que eles sempre têm algo para nos oferecer, né? É bom a gente pensar dessa forma, porque daí a gente sempre vai ver que a pessoa não está errada no seu modo de vista. Ela tem um modo de vista diferente, né? É possível perceber também que o diálogo cultural promove a criação, a modificação da nossa identidade cultural, assim como aconteceu com a comunidade indígena que nós estudamos hoje durante a nossa aula. Então, olha lá, queridos, diferentes tipos de índios, diferentes tribos, diferentes personalidades, diferentes culturas dentro de uma mesma simbologia, dentro de um mesmo povo, né? Então, a relação entre grupos favorece isso, essa troca de experiências e influencia o que acontece entre culturas do passado e do presente, entre os próprios índios e entre as comunidades que não são indígenas. Mesmo os índios foram transformados ao longo dos tempos. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, se interessado, né, por esse aprofundamento que nós tivemos com as comunidades indígenas. E eu deixei para vocês uma tarefinha, que é um texto que vocês vão ler e responder as questões e em seguida vão colar no caderno de vocês. Beijo no seu coração,
fique aí com Deus, tá? Divirta-se também, estude, brinque com a sua família, né? E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!